Mês da bonança em todo o Ministério Vida Nova. Queremos convidar você para desfrutar desta paz, desta calmaria. É um mês profético em nossas igrejas e de repente você que está no meio, no olho do furacão, no meio da tempestade, já está chegando a calmaria, a bonança já está chegando sobre você. É um mês profético. Tome posse para a sua vida. A Bíblia diz que você deve colocar todas as suas preocupações e ansiedades aos pés do Senhor e deixar que o Senhor comande a sua vida. E se você fizer isso, deixar o Senhor comandar a sua vida, permitir que a vontade soberana do Senhor reine sobre você, você vai poder desfrutar desta calma e dessa paz que nós estamos falando para você. Tome posse então no mês da bonança em todo o Ministério Vida Nova. E eu hoje estou aqui na nossa igreja de Cubatão, convidando você para ficarmos 1 hora juntos. É isso mesmo, compartilhando das coisas do Senhor, louvando e adorando a Deus. E olha, no nosso site, portal igrejavidanova.com.br, tem o endereço das 73 igrejas da Baixada Santista e eu tenho certeza que tem uma pertinho de você. E nós fazemos questão de conhecer você e a sua família, de dar um abraço, de compartilhar das coisas do Senhor. Temos também uma igreja em Águas de Lindóia. E falando em Águas de Lindóia, estamos chegando, hein? Nosso retiro de casais está chegando aí em Águas de Lindóia. Bom, vamos adorar a Deus. Dentro de 1 hora a gente volta. E olha, fique até o final porque tem a oração e a bênção pastoral. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Diga: quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Aleluia! Nós rendemos a ti, Deus. Oh. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
vir um novo amanhã preparado pra mim. Eu sei, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Deus. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus, Jesus. Abramos as nossas Bíblias em Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Amém? Nós estamos aí no mês da bonança, mas parece que você está desmotivado, você está meio arrebentado. Parece que está faltando alguma coisa na sua vida. Você que era uma pessoa talvez dinâmica, uma pessoa fervorosa, uma pessoa motivada, hoje parece que foram as lutas do dia a dia, as pressões do dia a dia, os vendavais da vida, as turbulências do dia a dia que nós encontramos. Talvez você está parando um pouquinho no meio do caminho. E a gente sabe que existem muitas pessoas que estão assim nessa situação. Pessoas que vêm muitas vezes à casa do Senhor, vê as pessoas alegres, aplaudindo, glorificando, mas ele mesmo parece que não sente muita coisa. Mas hoje eu quero que você tenha as visões que o profeta Ezequiel teve. Diga assim: 5 visões que garantem a bonança de Deus para a minha vida. Vamos lá. As 5 visões que garantem a bonança de Deus para a minha vida. Meu Deus, eu fico imaginando este profeta. Ele era, na verdade, profeta e era sacerdote. Ele era da linhagem sacerdotal de Zadok. Ele era o tipo de pessoa que, como sacerdote, diz que ele pegava as necessidades do povo e oferecia a Deus, o sacrifício a Deus. E como profeta, que ele era um grande profeta,
profeta, ele pegava a mensagem de Deus e ele transmitia para o povo. Ele estava vivendo uma fase boa da vida. É tão bom quando nós estamos vivendo uma fase boa da vida, quando tudo dá certo, quando aquilo que você fala, querido, parece que soa bem aos ouvidos das pessoas, quando você chega em casa, todo mundo te recebe bem. É tão bom quando nós estamos numa fase boa da vida. E ele estava numa fase boa da vida. Lá estava o profeta vivia ali em Jerusalém, tudo correndo bem. Meu Deus, era um homem que temia a Deus, um homem que respeitava a Deus, era um homem que saía pregando a palavra de Deus, profetizando para o povo nas ruas, nas praças. Era uma pessoa que gozava de uma comunhão muito grande com o Todo-Poderoso. Ezequiel quer dizer Deus é forte, querido, e hoje eu vou mostrar para você o quanto Deus é forte. Deus vai quebrar corrente nesta noite, Deus vai derrubar a muralha hoje aqui, Deus vai cortar a cabeça de gigante nesta noite aqui, porque o nosso Deus é forte. Diz que Ezequiel quer dizer Deus é forte. E Ezequiel vivia ali em Jerusalém, até que um dia, querido, aquela fase boa da vida começou a mudar. Existem momentos na nossa vida que os ventos começam a soprar o contrário, que o tornado vem, que a tempestade vem, que o vendaval vem. Muitas vezes uma notícia ruim, muitas vezes uma doença que chega, muitas vezes um cônjuge que não te entende, muitas vezes um filho que se torna rebelde. Parece que o tornado se levanta, parece que o vendaval vem. Isso vem muitas vezes para sacudir a nossa vida, até mesmo espiritual. Isso vem para sacudir o nosso lar, vem para sacudir a nossa família. E muitas vezes vendavais, ele vem tão forte que pega a nossa família e coloca de cabeça para baixo, pega a nossa vida espiritual e parece que vem arrebentando tudo que nós temos, tudo aquilo que nós cremos, parece que vem arrebentando tudo. São vendavais que muitas vezes vem para mudar a fase boa da nossa vida, a calmaria da nossa vida. E diz que o profeta estava lá em Jerusalém, tudo correndo bem, mas de repente diz que um dia Nabucodonosor sai lá da Babilônia com seu exército e vai em direção, querido, de Jerusalém. Já era uma segunda investida que ele dava em Jerusalém. Ele pega os vasos sagrados e pega o profeta, querido. Diz que ele pega aquele profeta e leva o profeta lá para a Babilônia. Parece que eu vejo o profeta chega na Babilônia, junto ao rio Eufrates. Ali tinha, querido, um acampamento chamado Abibe. Diz que naquele acampamento ali os exilados ficavam, aquele exilado que veio de Jerusalém. E lá estava quem? Junto ao rio Quebar, lá estava o profeta Ezequiel. Querido, ele estava no cativeiro. Quantas vezes, querido, eu e você que tememos a Deus, que respeitamos a Deus, que honramos a Deus, que procuramos servir a Deus com integridade, com sinceridade, com humildade, colocamos Deus como prioridade na nossa vida. Muitas vezes amamos a Deus acima de todas as coisas, mas de repente tu olha para a sua vida, você está num cativeiro, talvez o cativeiro da aflição. São tantas coisas que vêm para afligir você, para tirar você realmente do centro da vontade de Deus. Muitas vezes as coisas vêm, querido, para derrubar você, e isso aflige o mais profundo do seu ser, aflige a sua alma, e você começa a estar no cativeiro da aflição. Você olha, parece que o teu marido não te ama mais, você olha, parece que o teu dinheiro já não rende mais, você começa a perder o prazer da vida, aquele relacionamento que você tinha com Deus, parece que você não tem mais, e você começa a fazer uma avaliação da sua vida, e você começa a ver que você já não é mais o mesmo. Aquele vendaval vem, aquela fase boa da vida parece que ela começa a acabar. Quando você nota, você já não é a mesma pessoa que você era de outrora. Você está no cativeiro. Quantas pessoas estão no cativeiro da aflição? A semana passada eu fui pregar, essa semana eu fui pregar numa igreja nossa da Vida Nova. Depois que terminou o culto, que eu estava saindo, uma irmã chegou para mim assim chorando, disse assim: pastor Antônio Carlos, por favor, ore
por mim, que eu estou muito aflita. E eu ainda brinquei com ela, falei, está aflita, irmã? Ela começou a chorar, ela disse, eu estou aflita, pastor. O senhor nem sabe o que está acontecendo comigo. Eu falei assim, o que está acontecendo contigo, minha irmã? Ela falou, pastor, eu não queria nem contar. Eu falei, não conta, já que a irmã quer que eu ore por você, conte, qual é o motivo da sua aflição? Ela falou assim, pastor, eu tenho um filho que fez 19 anos de idade. Esse menino, ele nasceu na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Até mesmo ele cantava, nós tínhamos um conjunto chamado Conjunto dos Juniores, e ele cantava no Conjunto dos Juniores, mas ele, pastor, ele se desviou da casa do Senhor, se tornou um adolescente, depois não queria vir mais para a casa do Senhor, se tornou jovem, tinha umas companhias que não era boa, lá no colégio que ele estava só dava pessoas assim, que cercavam ele, que não eram pessoas boas, pessoas amargas, pessoas ruins, e meu filho começou a se distanciar, não somente de mim, distanciou da igreja. Eu falei, teu marido? Ele falou, não, meu marido morreu, pastor, ele tinha 6 anos de idade. Eu falei, meu Deus, pastor, ele era uma bênção, ele era um junior na casa do Senhor, ele era uma bênção, um pastor, ele mesmo comprou uma Bíblia, e ele andava com aquela Bíblia para lá e para cá, com aquela Bíblia, aonde ele ia com aquela Bíblia, a Bíblia parece que era maior do que ele. Eu falei, mas irmão, o que está te afligindo? Pastor, ele está com 19 anos de idade, e a semana passada ele chegou na minha casa, e ele está mexendo com droga, está mexendo com crack, e ele rouba tudo em casa para vender, para comprar pedra de crack. E ele chegou em casa esses dias e eu olhei para ele assim, eu disse, meu filho, eu estou com pena de você, vem cá, minha filha. Ele falou assim para mim, velha, sai de banda, velha, senão eu vou acabar com a sua vida. Pastor, dei de tudo para ele, eu fiz de tudo que eu podia fazer para um filho, eu fiz para o meu filho. E começou a chorar. E eu orei então por aquela irmã para ver se aliviava o coração dela. Quantas vezes nós estamos no cativeiro assim? Ela estava no cativeiro da aflição. Quantos estão assim? Ei, querido, quando o salmista estava no cativeiro da aflição, foi naquele momento que ele gritou, ele disse, Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da aflição e da angústia. Ei, querido, eu quero que você entenda que existe alguém que se preocupa com você. Existe alguém que tem autoridade para parar o vendaval e fazer com que a turbulência que se levanta contra a sua vida também fique paralisado. Ele está aqui desta noite, neste lugar. Quantas vezes nós estamos no cativeiro da aflição? Quando você não está no cativeiro da aflição, você está no cativeiro da preocupação, você está preocupado. Hoje, as pessoas que nós encontramos, elas estão preocupadas, o HD está cheio. São tantas preocupações. A pessoa está preocupado com o dia, com a noite, com a chuva, com o sol. Preocupado o que vai comer, o que vai beber. Preocupado se tem emprego, se não tem emprego. As pessoas estão desnorteadas, agora a água está faltando. As pessoas estão vivendo momentos de preocupação. Mas eu quero que você não se preocupe. O Senhor disse assim, aquietai-vos. Quer dizer, não se preocupe. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus no meio de vós. Pedro diz, lance sobre ele toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Como ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Por que você está preocupado? Você vai sair desse cativeiro hoje, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Meu Deus, lá estava o profeta Ezequiel, lá no cativeiro. De repente, querido, já vivendo naquele momento de turbulência, vivendo naquele momento de agonia, vivendo aquele momento de aflição, aquele vendaval que havia se levantado sobre a vida dele lá no cativeiro, junto ao rio Quebar. Mas de repente ele começou a ter visões de Deus. E a primeira visão que ele teve foi a visão do poder de Deus.
Ele viu que a mão de Deus, está no versículo 3, que a mão de Deus estava sobre ele, isto é, o poder de Deus estava sobre ele. Eu quero que você entenda que o nosso Deus pode livrar o seu filho daquela enfermidade. O nosso Deus pode quebrar a corrente do crack que está amarrando o seu irmão. O nosso Deus pode entrar no teu lar e colocar o teu lar que está de cabeça para baixo, colocar de cabeça para cima. O nosso Deus pode. Eu fico imaginando, Jesus é o maior e o melhor calmante que existe. Jesus é o maior e o melhor calmante que existe. Ele é a verdadeira bonança para a nossa vida. Bonança quer dizer calmaria, quer dizer tranquilidade, quer dizer sossego, quer dizer fique tranquilo. Espírito tranquilo, quer dizer, aquieta-te, se tranquilize, fique sossegado, descanse. Porque descansar, irmão, muitas vezes você dorme e não descansa. Descansar não é dormir. Você dorme e não descansa. Quando você levanta, você está mais cansado do que quando você deitou. É descansar, é paz, é tranquilidade de espírito, é bonança. E Jesus é o verdadeiro calmante, o maior e o melhor calmante que existe. Diz que Jesus, ele chega diante de uma multidão muito grande. Muitos pensavam que iam morrer no deserto, porque não tinham o que comer. Jesus fala para os discípulos darem o de comer, eles não tinham, ficaram apavorados, desesperados, e de repente, alguém traz pão e peixe. Jesus disse assim: olha, fique tranquilo, fiquem calmo, não se desespere, fiquem aliviados, se assentem, fique tranquilo, que eu vou começar a multiplicar pão e peixe. Ele começou a multiplicar pão e peixe, foi multiplicando, e o povo ficou tranquilo. E aquela multidão, irmãos, depois que se alimentaram, daí Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: olha, vocês, agora eu quero que eu dou uma ordem para vocês, vocês atravessem o mar e vai lá para o outro lado em Betsaida. Betsaida quer dizer lugar da pesca. Você chegou no lugar certo. Você chegou aqui em Betsaida, aqui é o lugar da pesca, é aqui que tu vai pescar realmente a alegria, a felicidade, a fé, o ânimo. É aqui que você vai pescar os tesouros de Deus, aqui é Betsaida, o lugar da pesca. Jesus disse: olha, vocês atravessem lá para o outro lado, vão para o outro lado, vão lá para o outro lado. E diz que eles entraram no barco. Jesus disse: eu vou ficar por aqui. Jesus ficou despedindo a multidão. Só Jesus consegue despedir a multidão alegre, feliz, todo mundo alimentado. Jesus despedindo a multidão, e de repente eles entraram no barco e o barco foi indo. Jesus disse assim: eu vou orar. Jesus gostava de orar sozinho, irmão. Tem gente que só gosta de orar com outra pessoa. Eu só vou orar se fulano for orar comigo. Irmão, a melhor coisa que tem é orar sozinho. Porque você, quando está assim com outra pessoa, você quer gastar o vernáculo. Você quer falar palavras bonitas, para todo mundo saber que você ora bonito. Mas quando você está sozinho, irmão, você tira a máscara, o véu, você se rasga diante de Deus. Eu já começo assim: Senhor, eu sou um miserável. Senhor, olha para mim, na verdade, eu não estou com nada, Senhor. Daí, pronto, já começo assim, já me jogo logo na presença do Senhor assim. Mas quando a gente está sozinho, e Jesus gostava de orar só. E diz que Jesus sobe o monte. E Jesus está orando lá em comunhão com o Pai e tal, falando com o Pai, aquele negócio todo. E de repente, irmão, lá no meio do mar, o barquinho começa a ser sacudido. Muitas vezes, o barquinho da nossa vida, ele fica sacudido. E começou a sacudir o barquinho
um vento veio, as ondas se encarpelaram e o vento bateu forte no barco, e o barco vai para lá e vai para cá, vai para lá, ficou oscilante. Muitas vezes a nossa fé está assim, meio oscilante, né? Você crê hoje, não crê amanhã, e o barquinho estava assim, e Jesus, querido, agora lá no alto, Jesus dá uma olhada, Jesus vê, Jesus sempre vê, Jesus vê todas as coisas, querido. Jesus vê que você muitas vezes não consegue dormir, Jesus vê que você muitas vezes deita, você toma um remédio de tarja preta, mas não está adiantando mais nada para a sua vida. Jesus vê as tuas lágrimas, Jesus vê que muitas vezes você vira de um lado, vira do outro na cama e fica desesperado. Jesus vê que você está querendo jogar a toalha, que você já está no teu limite, você não aguenta mais. Jesus vê, e Jesus lá do alto, Jesus vê as ondas batendo no barquinho, o vento batendo forte, e o vento era contrário, querido. Jesus então começa a descer do monte, querido. Jesus sempre vem na nossa direção, Jesus sempre vem nos ajudar, Jesus sempre vem nos levantar, Jesus sempre vem trazer algo novo para o nosso coração. Quando você pensa que não dá mais, que você não consegue mais, o Senhor entra em cena e diz: agora é comigo, deixa comigo que eu vou resolver o problema. E diz que Jesus agora começa a descer da montanha, e Jesus vem andando sobre as ondas do mar. Irmão, não importa se o mar está enfurecido, não importa se é um tornado, um vendaval tremendo, aonde Jesus pisava, é o melhor calmante, o maior calmante. Diz que tudo se acalmava, ele pisava, as coisas se acalmavam. Jesus está chegando na sua vida para acalmar a sua vida que está em turbulência. Jesus vai colocar o teu casamento em ordem, Jesus vai abrir a porta do emprego para você, Jesus vai trazer uma vida espiritual abundante para você. Jesus hoje ele te chama, porque ele tem uma obra tremenda na sua vida. Talvez você diga: pastor, e o vendaval? Ele faz cessar o vendaval da sua vida, porque ele é Deus. Meu Deus, irmão. Na outra passagem, quando Jesus estava dormindo, que ele acordou sacudido pelos discípulos, e Jesus repreendeu o mar e o vento, diz que eles ficaram espantados e disseram: mas quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse, irmão? Se nós perguntássemos para a Bíblia, quem é este? A Bíblia diz em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico é o sumo sacerdote. Em Número, ele é a nuvem de dia, a coluna de fogo de noite. Em Deuteronômio, é o profeta semelhante a Moisés. Em Josué, é o capitão da nossa salvação. Em Juiz, é o nosso juiz lidador. Em Ruth, é o parente remidor. Em 1 e 2 Samuel, é o profeta em que nós confiamos. Em Reis e Crônica, é o nosso rei reinante. Em Esdra, é o reconstrutor das muralhas destruídas da nossa vida. Em Esther, é o nosso Mardoqueu. E em Jó, pastor Antônio Carlos, é o nosso Redentor, porque eu sei que ele vive. Meu Deus, mas eu fico imaginando, Jesus agora vem sobre as ondas do mar, onde ele pisava acalmava, e ele andando sobre as ondas do mar. Aí diz que os discípulos todos apavorados. Tem hora que a gente está apavorado, né? Você já viu, tem hora que, um momento na nossa vida que a gente fica apavorado. Principalmente quando tu vai no médico, o médico olha para você assim. O que é? O que aconteceu? Eu estou bem? Tu já começa a sentir até uma dor. Você pode estar até com saudade. Se o médico falar então que tu está com aquilo, eu vou tu se matar. Porque, irmãos, mas Jesus vem, ele acalma. É ele que traz a bonança. É ele que faz o vento cessar e o mar se acalmar. E diz: Jesus vinha vindo. Os discípulos todos apavorados, preocupados, decepcionados com tantas coisas, né? Um dizia para o outro assim: Jesus mandou a gente entrar no barco sozinho, nos deixou agora nessa situação terrível aí. Ele ficou lá
na beira lá, na orla da praia, com a multidão, comendo a sobra do pão, e a gente fica aqui agora nessa situação, o barquinho preste a afundar. Irmão, isso era à tarde, mas diz que era 3 horas da manhã, de 3 a 6 da manhã, Jesus vem vindo agora, sobre as ondas do mar. Quando Jesus chega, irmão, perto do barco, aquela neblina, aquela cerração, diz que alguém grita, sempre tem, querido, sempre tem aquele, é um fantasma. Tem gente que vê fantasma em tudo, irmão. Já viu que quando você está com medo, que você está na sua casa, aqueles trovões, aquele vendaval, daí uma barata mexe no papel, você já é ladrão. É ladrão. Por quê? Querido, diabo trabalha aqui. A pessoa já fica angustiada, já fica aflita, já fica temerosa e já gritaria, é um fantasma. Tem que ver fantasma em tudo, né? É um fantasma, né? Daí Jesus diz assim, ei, não se preocupe, não temam, tenham bom ânimo. Que bom ânimo numa situação daquela, irmão. Que bom ânimo. Se eles não tivessem no barco, os caras estavam correndo a 1000 por hora, meu filho. É que eles estavam no barco, não tinha como correr, não tinha como correr. Ele estava ali, tem bom ânimo. E um olhou para o outro desesperado, né? É um fantasma. Daí Pedro, que era tirado, aquele temperamento sanguíneo precipitado, mas sempre pronto a dar uma palavra. Pedro, eu gosto de Pedro. Pedro era tremendo. Pedro acreditava, irmão. Quando Pedro diz assim, quem é? Sou eu, Pedro. Senhor, se és tu mesmo, é tu mesmo, Senhor, é tu mesmo. Se é tu mesmo, então faça com que eu vá ter contigo. Eu quero andar como o Senhor anda. Eu quero andar sobre as ondas do mar. Tu vai começar a andar hoje como Jesus anda. Tu vai começar a viver como Jesus vive. Tu vai começar a ver como Jesus vê. Vem Pedro então. E Pedro então começou a andar sobre as ondas do mar. Aonde Pedro pisava, acalmava também. Pisava, acalmava. Estava andando igual Jesus Cristo, querido. Estava andando. Mas de repente parece que o vento foi mais forte. E a Bíblia diz que nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E Pedro desviou os olhos do autor e consumador da fé. Enquanto ele estava olhando para Jesus, vem Pedro, ele estava indo, estava andando como Jesus andava. Mas quando o vento se levantou, ele virou assim e olhou para o vento. Quando ele olhou para o vento, ele começou a afundar. Jesus, com tua mão, segura bem a minha. Segurou Pedro assim, e Pedro afundando, ele, não, vou te buscar lá embaixo, Pedro, e levantou Pedro e disse, Pedro, eu não quero ver você por baixo, Pedro, eu quero ver por cima. Querido Deus, não quer te ver por baixo. Jesus não quer ver você por baixo. Jesus quer ver você por cima, por cima, e por cima, e por cima, e por cima. Satanás está fazendo de tudo para colocar você por baixo, mas Jesus está fazendo de tudo para te colocar por cima, e hoje ele te coloca por cima. Pedro, não estou afundando. Tu não vai afundar, querido. Pedro, enquanto eu estiver comigo, nós vamos andar por cima. Então vamos. Tinha uma distância para chegar até lá, irmão. Pedro, querido, é o único, sem ser Jesus, é o único que andou, que desafiou o poder da gravidade. Vamos lá. Foi andando. Tudo virava calmaria. Quando chegaram no barco, fez... Acalmou tudo. Acalmou tudo, irmão. Os discípulos olharam para o outro e disseram, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Só Ele pode fazer isso, querido. Eu quero que você saiba de uma coisa. Hoje você vai ter a visão do poder de Deus
Deus na sua vida. Quando você olha para a sua vida, você vê quantas vezes o poder de Deus se manifestou na sua vida, quantos milagres aconteceram, mas hoje tu vai ter uma visão do poder de Deus na sua vida. A primeira visão que ele teve foi a visão do poder de Deus. A segunda visão que ele teve foi a visão do fogo de Deus. Diz que ele viu um vendaval. Ezequiel está no capítulo 4. Ele viu um vendaval e o vendaval vinha vindo, mas diz que atrás do vendaval vinha aquela bola de fogo. E ele, quando viu aquela visão da bola de fogo, porque o fogo, querido, o fogo acalma. Acalma, pastor, acalma. O fogo acalma quando você vai para o mato, querido. Quando você vai para o mato, a primeira coisa que você faz, acende um fogo. Assim os bichos não vêm, as feras não vêm, e você dorme calmo, sereno e tranquilo. Você dorme calmo, sereno e tranquilo. Eu quero dizer uma coisa para você: Satanás é fera. Satanás é fera, mas Satanás, como é fera, ele tem medo do fogo. Você vai reclinar a tua cabeça no travesseiro, a partir de hoje você vai dormir. Você poderá dizer: em paz me deitarei e dormirei, porque somente o Senhor me faz habitar seguro. Meu Deus, quem sabe você está precisando um fogo para queimar, para acalmar você? O fogo acalma, irmão. O fogo acalma. Acalma, pastor. O fogo acalma. Acalma, gente. A gente fica calminho. Eu não sei se você já se assentou perto de uma lareira. Você está sentado, aquele frio lá fora tremendo, um frio tremendo lá fora. Daí você se assenta assim, a lareira ali, a lenha pegando fogo, e você começa até a ficar calmo demais assim, os olhos começam até a virar assim, né? E começa a ouvir aqueles barulhos da lenha, trec, 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 trec. Trec, 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 o fogo pegando, vai aquecendo, os olhos vai virando, você fica tão calminho que de repente tu começa a dormir, começa a sonhar com a calmaria. Hoje o Senhor vai mandar um fogo na sua vida que vai acalmar você, vai acalmar você. Ele teve uma visão, irmão. Ele teve uma visão. A visão que ele teve foi do poder de Deus. Mas teve a visão do fogo de Deus. Mas teve uma terceira visão. A terceira visão, ele viu a soberania de Deus. Diga, soberania de Deus. Soberania de Deus fala do excelso, do poder supremo. Ele teve uma visão da soberania de Deus. Ele viu um negócio que ele ficou encabulado. Ele disse: o que é isso? Ele viu um negócio esquisito. Acho que se você tivesse uma visão disso, você ia correr. Ele nunca tinha visto aquilo. Ele nunca tinha visto aquilo. Ele viu um tipo de animal meio esquisito. Ele olhou assim, o animal tinha aquelas patas de bezerra. Ele olhou assim, o animal tinha 4 cabeças. Ele olhou e ficou apavorado. O animal tinha 4 asas. E quando ele veio debaixo das asas, cada asa tinha uma mão de um homem. Ele falou: o que é isso? Irmão, já pensou se você está andando perto do cemitério, meia-noite, aquele vento, aí você chega lá, teu coração já está assim, aquele ventinho. De repente tu tem uma visão dessa como Ezequiel teve. Meu Deus, você sai correndo igual um doido. Vai sair correndo igual um doido, irmão. E quando Ezequiel viu aquilo, irmão, Ezequiel olhou aquilo e ele viu, diz que era os querubins. Isso tu vai entender só no capítulo 10 de Ezequiel. Eram os querubins. Diz que os querubins, querido, diz que um lado da face era a face de um homem.
O outro lado da face era a face de leão. O outro lado da face era a face de águia. O outro lado da face era a face de boi. Ele viu aquilo, querido, mas aquilo estava mostrando a soberania de Deus. Diz que quando ele olhou a face de boi, porque o boi é o rei dos animais domésticos, a face da águia, a águia é a rainha dos ares, a face do leão, o leão é o rei da selva, a face do homem, o rei da criação. Quando ele viu aquilo, diz que lá no meio deles tinha um trono, entre os querubins estava o rei dos reis e o Senhor dos senhores. A soberania de Deus, o excelso grande, o supremo estava ali. Ei, ele está aqui nesta noite, neste lugar. A porta vai se abrir para você, as trevas vão marchar em retirada. Essa doença que te assola, que te preocupa hoje, vai ser expurgada pelo poder do nome de Jesus, o nome acima de todos os nomes. Pastor Sérgio está falando sexta-feira sobre experiência. O crente, quando tem experiência, irmão, é diferente. Principalmente quando ele tem uma experiência com a glória do Senhor. Alguém diz: pastor, eu nunca vi nada. Teve alguém que chegou para mim e falou: pastor, eu estou vendo. Falei: o que tu está vendo? Estou vendo um monte de bolinha. Claro, se você esfrega os olhos, tu não vai ter visão, tu vai ter visagem, tu vai ver um monte de bolinha mesmo. Mas ter uma visão da glória de Deus, irmãos, você precisa, cada dia da sua vida, você precisa observar a sua vida. A glória de Deus, ela se manifesta. A glória de Deus, ela sempre se manifesta. Você precisa observar os momentos que ela se manifesta na sua vida. E você absorva isso como uma experiência para a sua vida. A pessoa que vê, por isso que Moisés disse: Senhor, não me faça sair daqui. Se a tua glória, a tua presença não for comigo, não me faça nem sair daqui. Irmão, ele queria, na verdade, ter uma experiência com a presença, com a glória do Senhor. O Senhor disse: não, Moisés, ninguém viu a minha glória. A glória como face. Tem glória como ação do Espírito Santo, glória como presença do Senhor, mas tem a glória como face de Deus. A glória como face de Deus ninguém vê, ninguém viu. Ele diz: não, Moisés, ninguém viu a minha glória como face e viveu. Moisés falou: mas Senhor, eu quero ver. Tu sabe aquelas criancinhas na igreja que quer as coisas e não consegue e fica: eu quero. Assim, mais ou menos. Eu quero. Moisés falou: não, Senhor, eu quero, senão eu não vou sair daqui. Fez pirracinha. Eu não vou sair daqui. Se o Senhor não mostrar a glória, eu não vou sair daqui. O Senhor olhou assim para Moisés e falou: chupetinho, carinho. Cara, né? Moisés está fazendo pirracinha. Moisés, está vendo aquela rocha lá, Moisés? Ali aquela rocha tem uma fenda. Entra na fenda da rocha. Querido, Jesus está aqui, Jesus é a rocha. Entra na fenda da rocha hoje. E entra na fenda, entrou na fenda. Minha mão já grudou no céu. É cada coisa. Falei: esse pastor é doido. Não, irmão, isso aí é coisa... Isso aí é glória de Deus. Não dá para ficar passando muito. É glória de Deus. Hoje tu vai ver a glória de Deus neste lugar. Os céus vão se abrir. Meu Deus. Ezequiel começou a ter as visões de Deus. Ele viu a visão que ele teve, a visão do poder de Deus. Outra visão, a visão do fogo de... Terceira visão, a visão da soberania de... A quarta visão, a visão da glória de Deus. Ele teve a quinta visão, a visão da ajuda de Deus. Quem quer a ajuda de Deus aí? Meu Deus, olha só. Daí diz que Ezequiel, quando ele viu a glória de Deus, as pernas ficaram mole, ele tombou. Bom, a gente não aguenta muito. Tem gente que fala assim: Senhor, eu quero poder.
Senhor, eu quero poder, eu quero poder. Irmão, quando o poder vem mesmo, tu não aguenta muitas vezes não, viu? Não aguenta, tem gente que não aguenta não. Tem gente que não aguenta. Tem hora que o poder de Deus nos envolve mesmo, que você não aguenta. Aí diz que Ezequiel tombou. Quando Ezequiel tombou, irmão, está no capítulo 2 aí. Capítulo 2 de Ezequiel. Tombou, daí o Senhor Deus gritou: Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Como o cara estava todo mole lá no chão, rapaz. O cara não aguentava se levantar mais. Quantas vezes nós estamos assim, irmão? Você já não aguenta se levantar mais. Não aguenta se levantar. Tem gente que não aguenta por causa das lutas, é bomba a todo lado. Está parecendo aquela guerra que vai dar dentro de poucos dias. Não vou nem falar aqui. É bomba de todo lado, irmão. Vai ser bomba de todo lado. Olha, você não está aguentando mais. Você já não aguenta mais a tua situação. Você está vivendo um inferno na terra. Eu sei que você pertence a Deus, mas tu está vivendo um inferno na terra. Você já não aguenta mais. E o desespero muitas vezes bate no teu coração e vem ideias diabólicas e estrambólicas sobre a sua mente. O diabo vai trabalhando na sua mente. É aonde ele trabalha. E você muitas vezes está arriado, está no chão. Eu só sei que Ezequiel estava no chão, caído. E o Senhor diz: põe-te em pé, que eu falarei contigo, filho do homem. E ele não aguentava. A Bíblia diz que de repente o Espírito do Senhor Deus veio para ajudá-lo, entrou nele, levantou o profeta. Ei, o Espírito Santo hoje vai te ajudar, ele vai te levantar. Irmão, mesmo lá no cativeiro, junto ao rio Quebar, no meio dos exilados, o profeta Ezequiel estava passando momentos de bonança, porque ele teve as visões de Deus, e Deus muda a nossa vida, muda aqueles momentos de turbulência, muda aqueles momentos de tornado, de vendaval, que vem sacudir muitas vezes a nossa vida, que você pensa que não vai dar, que não vai conseguir. Depois da tempestade vem depois da tempestade vem está chegando na sua vida. Meu Deus, Deus hoje precisa fazer algo tremendo aqui. Teu coração vai se acalmar hoje. O vendaval vai parar. O mar que está revolto vai cessar. E a bonança vai chegar. E o nome do Senhor Deus vai ser honrado e glorificado sobre a sua vida hoje. Não te desanimes, não temas mal algum. A luta logo passa e a alegria cedo vem. Em alguém chamado Cristo, sempre vai te consolar. Se o coração está ferido, levante as mãos e diz: eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça,
fim. E logo seus amigos querem te abandonar. Tem alguém chamado Cristo, sempre vai te consolar. Se o coração está ferido, levante as mãos e diz: eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Com Cristo tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. O nosso desejo é que você seja abençoado pelo Todo-Poderoso. Eu vou orar por você agora e eu acredito que Deus vai abrir os céus, e quando Deus abre os céus, Ele derrama ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento eu clamo a Ti, eu rogo pela Tua graça que ela possa alcançar estas vidas que estão nos assistindo agora. São pessoas com inúmeros problemas que precisam da Tua ajuda, são pessoas que muitas vezes estão doentes, pessoas que estão nos assistindo agora, que estão até mesmo atrás das grades, pessoas que andam pelas ruas mais aflita, angustiada, porque não tem nenhuma perspectiva de vida. Existem pessoas, Senhor, que muitas vezes estão com problema nas suas finanças, problema no seu lar, na sua família, mas Tu és poderoso, Senhor, para mudar essas vidas. Eu sei que uma palavra Tua, um gesto Teu, pode fazer um milagre acontecer nessas vidas. Então, eu imploro a Ti, eu rogo a Sua graça, a Sua imensurável graça sobre essas pessoas que nos assistem. Traga a eles um dia bom, uma história maravilhosa de ser contada. Por favor, meu Deus e Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aguardamos vocês. Até o nosso próximo programa, se Deus disser que sim. Tchau, tchau. Ser pastor. Ser pastor é amar, ainda que o seu amor não seja correspondido. Ser pastor é visualizar o que ninguém consegue ver e acreditar que sonhos podem se tornar realidade. Ser pastor é abraçar o menino, já pensando no obreiro de amanhã. Ser pastor é apresentar sua ovelhinha ao Senhor, tenra e pequena, sob o olhar emocionado dos pais. Ser pastor é sorrir quando o coração está chorando, é abençoar quando na sua própria vida só existem provas, é tentar secar as lágrimas da mãe desesperada que sofre com os filhos, ou aconselhar a esposa desiludida com o marido. Ser pastor não é o título, é o homem que se torna, a palavra que se vive todos os dias, as dificuldades que são superadas e os testemunhos que vão se formando.
Ser pastor é ser simples, tendo os olhos sempre fitos no campo. Afinal, as ovelhas estão sempre em movimento. Muito obrigado por ser um servo fiel e feliz aniversário! O Ministério Vida Nova realizará nos dias 21 e 22 de novembro Congresso da Família, com o preletor Pastor Dinarte, da Universidade da Família. Dias 21 e 22 de novembro, às 19h30, Congresso da Família, no Centro Familiar Vida Nova, em Santos, situado na Rua Manuel Torinho, 171, Macuco, em Santos. Ministério Vida Nova, uma obra de amor e fé. Eu quero fazer um convite todo especial para você. Você sabia que a nossa família não pode fracassar? E a gente tem visto tanto complô do inferno para destruir a família, é filho drogado, é marido indo embora, é esposa indo embora, é filho se rebelando, é rebeldia, tanta maldade nesse mundo. Mas existe um segredo para você, é orar e jejuar. Nós estamos toda segunda-feira, na tarde do Clamor pela Família, jejuando e orando para que você possa ter a sua vitória. Então venha estar conosco aqui, toda segunda-feira, a partir das 13 horas, nós já estamos orando. E às 15 horas começa o grande Clamor pela Família. Então venha estar conosco aqui, em nome de Jesus. Que a família é o teu projeto e sempre vai vencer. Presente do Senhor, firmada no amor do nosso Pai. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no Ministério Vida Nova, acesse www.portaligrejavidanova.com.br e saiba dos dias de cultos, endereços de igrejas, notícias do mundo cristão, devocional, visão da igreja, agenda de programação e muito mais. www.portaligrejavidanova.com.br. Você tem um chamado de Deus e quer se aperfeiçoar em conhecimento da palavra? Conheça a FATA, uma escola interdenominacional, ampla e moderna e de cara nova. Bacharel e básico em teologia e curso por correspondência. Qual deles você quer? Informações no site ou pelo 3227-8970. Unidades em toda a Baixada Santista. FATA, Faculdade Teológica Alfa, formando obreiros em todo o Brasil. Mãos com uma missão. Com sede em Santos, tem o objetivo de divulgar o Evangelho, enviar ajuda humanitária, doar alimentos, remédios às pessoas carentes do Nordeste do Brasil e exterior. Com parcerias em vários projetos. Projeto Meu Peixinho, alcança crianças da Ilha Caiçara do Maranhão. Projeto em Ação, com trabalho social no sertão nordestino. Prepara, envia e sustenta missionários no campo. Seja um voluntário dessa missão. Ligue 98-850-3248. Mãos com uma missão, promovendo o amor em ação.